e segundo Alafia e sajoa e si emiolorum mochoko volurum pé olorum funaye olorum só corrum onivon ossicifé muito e segundo Alafia e sajoa e si emiolorum mochoko volurum pé olorum funaye olorum só corrum onivon ossicifé Orocumbalaina malacoximba coro é mãe dolo Iremi mai dolocosumbara que demano Suruíba e malaquito molurumolo Gericala e papa Siriki manalo coiumburu managan Salabari cubiba Iba Terewim balako Sari malako ibanere hom Alawim balako Saramoliko beba Oemaye Kimbala hom Sa Olorum Skikumbelere mamba Soye Olorum alorengamorico Salari Olorum sum Alafia Olorum 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 Olodumaré Moinho e segundo Alafia e sajoa e si emiolorum mochoko volurum pé olorum funaye olorum só corrum onivon ossicifé olorum só Um anjo passou por aqui, não foi? O vento, o sussurrar da natureza. Em estado de poesia, em estado de graça, com uma experiência que nós estamos todos aqui ao mesmo tempo tendo, simultaneamente. E que bom que essa barca flutuou e tirou a nossa voz. Eu pensei que eu ia falar alguma coisa, mas eu fiquei mudo com a visita tão bela. Da mesma maneira que quando as flautas de Japurutu ecoaram aqui, os
os espíritos da água ficaram fazendo uma festa tão absurda que, em outra ocasião também, a barcaça ficou acima do nível da água. Tem água lá embaixo, mas ela estava flutuando. E eu fiquei pensando, a nossa querida Renata falando que essas flautas alegraram em algum instante os espíritos dos ancestrais, porque existe uma compreensão sensível, meu querido poeta Mateus, de que os nossos ancestrais, aqueles que estiveram na sequência histórica, não só mítica, mas na sequência histórica também, nos sucederam, que eles ainda estão por aí. É por isso que eles podem nos visitar em sonho e também nos visitar em pessoa. Às vezes nós estamos aqui, eles passam aqui. E as flautas Japurutu, elas fizeram contato com um lugar imemorial onde esses seres ouvem, escutam, interagem. O João Paulo falou, as casas que estão aqui são casas onde as pessoas estão vivas, ativas e vendo a gente circular por aqui. E esse maravilhamento, que se traduz também nas palavras tratadas pelo Carlos Papá como preciosidades, como cada elemento da língua. O Carlos Papá, para mim, ele é um linguista, ele é um especialista nessa língua tão importante para os povos nativos da América do Sul, porque não é só no Brasil. Quando o Papá consegue extrair de um prefixo, de um sufixo, de alguma coisa de uma palavra na língua, ele está desmontando aquela estrutura e revelando ela para a gente, dizendo, olha aqui, isso aqui é uma casa grande, isso aqui é uma montanha grande, é uma água boa, é uma água que não é boa. Quer dizer, decifrando para a gente aquilo que os europeus, quando chegaram aqui no continente, não conseguiam sequer saber a diferença entre uma água podre e uma água doce. Não sabiam. E o Darcy Ribeiro diz que quando a primeira canoa de portugueses desembarcou na praia, eles estavam de escorbuto, estavam bem perrengue, porque eles não tinham água para beber na travessia, tinha acabado a água, e obviamente eles ficaram sem comida, passaram um mau aperto, mas quando eles chegaram, eles, só por aprender a beber água, já sararam. Então, água-mãe. A água-mãe, eles aportaram aqui, a água-mãe pegou essa gente e botou eles aqui nesse lago do leite. Quando o senhor traz essa poesia linda, me deixa te chamar assim, Axé Babá. Aí, o que acontece? Ele pega as palavras de lá, daqueles recônditos sítios da África, carrega elas no ar, traz aqui, cuida delas como o Papá faz com o tupi e solta essas frases mágicas aqui, fazendo essas bandeirinhas dançar. Então, essa experiência que nós estamos agora todos juntos aqui, essa experiência linguística, essa experiência poética, onde uma palavra tem o poder de disparar tantos sentidos, de provocar tantas relações entre nós, esses preambulantes humanos. E o Papá foi... Agradeço o Papá de mais uma vez lembrar, não se trata de um país, não se trata de um lugar, se trata do universo. Essa visão transcendental, ou essa visão que compartilha cosmovisões,
Nós estamos aqui juntos, sentados aqui, experimentando cosmovisões. Quando vem esses cantos, com essas frases que têm uma cápsula de conhecimento dentro delas, eu fico pensando, aqui no Brasil, durante muito tempo, as vozes indígenas e as vozes da África foram arrogantemente silenciadas para que não tivessem sentido e que, quando fossem pronunciadas, não pudessem ser compreendidas. Eles chamaram essa Baía de Guanabara durante tanto tempo, nunca prestaram atenção em nada. Podiam chamar de qualquer outro nome, porque não sabem o que estão falando. E eu fico imaginando, se habitamos um mundo tão vasto, podíamos pelo menos aproveitar um pouquinho do tempo em que nós experimentamos paisagens como essa para aprender mais um sobre o outro, aprender mais sobre a cultura do outro, aprender mais sobre os saberes que os outros carregam e podem compartilhar, porque isso ia nos tornar muito mais dançantes, não docentes, dançantes. Dançantes. Então, eu fiquei pensando, né, que aqui nós estamos numa sonhada assembleia de pessoas que se autodeclaram mestres de si. E isso é maravilhoso. Ninguém precisa ficar tímido, né? Com gente que canta, com gente que dança, com gente que faz essas bandeirinhas, com gente que sopra esses ventos, com gente que se junta para uma congregação dessa, só isso já é uma autodeclaração. É essa autodeclaração poética, né? Assim, a gente se declara mestres de nós nesse mundo, compartilhando com outros seres, com aqueles que fazem espelho ali, ó, na crista d'água, né? Fazem espelhos. Os nossos parentes Yanomami vão dizer que são os chapiri. Os chapiri estão invisíveis, atravessando tudo, fazendo festa, celebrando com a gente. Esse estado de contentamento, ele provoca uma rede, uma fantástica conexão de energia mesmo. Nos acorda. Desperta. Olhando, então, um pouquinho só a história. Essa história recente. Desde quando o povo negro pôde falar línguas estranhas em público sem ser chicoteado? Olha, na realidade, nós defendemos um princípio que toda cultura vem de um culto, né? A vida em si é um culto, o ato de respirar é um culto, o ato de nascer, como nós nascemos, é um culto, né? É um religare. É você se ligar quando nasce. Mas como é que eu estou saindo e estou me religando? Mas eu não sei como, mas essa aqui é a pura realidade. E na realidade nossa aqui, só em 1978 é que realmente o povo negro, para praticar o seu culto, deixou de precisar pedir licença numa delegacia de jogos e costumes, que era proibido por lei, né, se praticar a religião de matriz africana, o candomblé, ou suas derivações. Quero crer que o culto dos indígenas eles nem levavam em conta, porque talvez fosse até um pouco pior do que nem considerava que poderia ser perseguido, talvez fosse uma coisa que deixa de lado, que não vale a pena. Era mais ou menos uma coisa assim que eu interpreto hoje em dia. E quando eu volto no tempo, que vejo que a partir, um pouquinho antes,
de 1625 a 1624, quando se fala dos quilombos, quando eu vejo tudo aquilo que aconteceu com o Quilombo dos Palmares, Gangazumba, depois se transporta tudo para Zumbi, e então a gente nos leva a pensar. Quando nós viemos, massa humana africana, atravessando o Atlântico, chegamos aqui escravizados, não chegamos como adido cultural, nem como embaixador, nem como empresário, não. Nós éramos massa escravizada. Que começamos a pensar numa pretensa liberdade. Por que falo pretensa? Porque a situação, se a gente não tomar cuidado, ainda hoje continua. Entendeu? Então, quando a gente fala numa pretensa liberdade, lá em 1625, que se formou os primeiros quilombos, bem, nós chegamos aqui e não tínhamos conhecimento da terra. Não sabíamos os caminhos. Se não tivéssemos o apoio do dono da terra, que também estava se sentindo ameaçado por todos aqueles que nos trouxeram acorrentados, eu não sei o que seria. Daí que tudo me leva a crer que Palmares só teve sucesso por causa da ajuda, da cooperação com os índios, donos da terra. Tudo me leva a crer, né? E parece que assim o foi, que o colonizador aqui só aportou com sua cultura depois que teve todos os seus desejos de comércio, todos os seus lucros consolidados. Isso já tinha se passado 300 anos, porque até então o que se fazia era saquear. Né? E tudo me leva a crer também que essa confraria do índio com o negro africano, ela se tornou muito mais mano a mano com o candomblé de caboclo. Aí vem o culto justificando a cultura. O que é o candomblé de caboclo, senão a junção dos cultos de orixá, de inquice, de vodum, vindo da África, dando as mãos ao culto da terra pangelança, outro nome que vem a ter. Penso que daí é que surgiu realmente uma grande liga. E dessa liga que surge o candomblé de caboclo, e que é bem a gente lembrar de ter muito em conta, viu, tem, que na Bahia esse é o símbolo da independência. É a figura do caboclo. Aí vai se dizer, mas isso aí foi um ardil usado pelo colono para poder continuar com as mãos em cima. Já sabe, vamos usar também que isso aqui houve a intervenção das três raças. Que assim seja. O certo é que, hoje em dia, quando se fala em caboclo, a imagem que se tem mesmo do candomblé de caboclo é da cultura da pangelança com a cultura do orixá, do inquice e do vodum. Isso é que está no inconsciente coletivo. Não se fala, por exemplo, partindo do princípio que toda cultura vem do culto. E na cultura de caboclo tem lá a missa. Missa católica, o ritual protestante não tem. Entendeu? Tem o quê? Tem a cultura, sim, provinda do culto do índio, nas suas mais variadas etnias e nações, e da cultura do negro, nas suas mais variadas etnias e nações. E daí que a gente sente, né, que hoje em dia é bom que a gente tenha esse entendimento e parta para um princípio da Bahia. Seja a Bahia de Guanabara ou seja a Bahia de Todos os Santos. Que não é à toa que a Bahia de Todos os Santos deu origem à primeira capital do Brasil. E a Bahia de Guanabara deu origem à segunda capital do Brasil. Eu penso que as coincidências das coincidências às vezes são provocadas pelo tempo. O tempo provoca a coincidência. Bem-vinda a essa coincidência de sermos portadores de uma mensagem entre continentes desde sempre, e que uma das células vivas dessa mensagem
são as línguas maternas, as línguas desses povos espalhados pelo planeta. Aqui no Brasil, só nos últimos 20 anos é que alguém se sente animado a uma fala como a da Renata, uma jovem mulher indígena, reportando o título, o nome dos lugares da paisagem das suas avós, das suas mães, dos seus antepassados próximos, imediatos, como se a gente estivesse habitando uma terra estrangeira. É tão coincidente que povos que vieram trazidos de outro continente para cá demoraram 400, 500 anos para chegar no mesmo pátio e poder falar na sua língua, poder se expressar livremente na sua língua, contar suas histórias, reportar suas memórias nas suas línguas maternas. É, ao mesmo tempo, uma razão para a gente celebrar imensamente que isso esteja acontecendo no século XXI, mas não deixa de ser também uma grave acusação de como que a colonialidade cauteriza as nossas memórias. A colonialidade cauteriza as nossas memórias, deixa as pessoas sem memória. Porque se todo mundo tivesse guardado a memória da chegança aqui nesse lugar, esse território que nós estamos nele, houve uma preocupação de inventariar esse território, né? Essa territorialidade, e quando se mexeu nela, nesse pequeno sítio, mas imenso, que é essa bacia da Guanabara, olha o tanto de coisa que eclodiu daqui de dentro. Olha que verdadeiro maravilhamento. E se fôssemos mexer nas outras bacias, nas outras baías, interpelar esses lugares sobre que vozes que já passou por aqui? Quem esteve aqui? Quando foi feita a pesquisa histórica, arqueológica, abordando diferentes camadas da história dessa bacia, dessa baía da Guanabara, foi se revelando as antiguidades das ocupações. A mais remota delas foi mencionada aqui como os sambaqui. Eu acho que foi a Renata que falou do sambaqui. Ora, essas ocupações, esses lugares, eles sempre tiveram presenças, e essas presenças, elas falavam a voz do espírito do lugar, essas presenças, esse sambaqui, depois que se sucederam pelas aldeias que estão desenhadas aqui no número impressionante de aldeias aqui em volta. Como que esse número impressionante de aldeias que viveu aqui em volta podiam ficar mudos, sem voz, até agora, no século XXI? A gente pode refletir sobre isso também. Refletir sobre esse gesto que nós estamos fazendo aqui, como um gesto que reivindica a memória histórica desse território. Essa territorialidade, que ela se constitui nas memórias daqueles que vieram para cá, que vieram abrir a França Antártica, que vieram abrir umas outras vilas e territórios em transe, né? Porque vieram muitos povos para cá. O que a história recente fez foi, como disse o nosso querido Mateus Aleluia, o que a história recente fez foi dar uma passagem entre o saque colonial e algum espaço da cultura. Nós estamos experimentando um breve espaço da cultura, enquanto o saque colonial respira. Então a gente não pode cochilar, porque o saque colonial é incessante. O saque colonial está sempre pronto a tomar os últimos sítios onde a gente ainda consegue fazer uma experiência tão rara de passeio, vendo essas margens, mas também vendo essa ocupação urbana que não cessa, né, gente? A Baía da Guanabara é um território
em transe, porque não cessam de botar prédios em cima dela, ao largo dela, ao longo dela. Então, eu não me contenho e eu vou dizer: viva a Baía da Guanabara! Viva! Viva! Viva a Baía da Guanabara! Será que conseguimos ir de par em par com essa música de tudo? Tem uma música em tudo, né? Com esse respirar da natureza. Música em tudo. Hein? A natureza está respirando. Crepúsculo, né? Sol e o luar no meu viver, por sobre o mar, sol e o luar no meu viver, por sobre o mar. Obrigado, sol. Obrigado, luar, por meu viver, sobreviver no mar. Obrigado, sol. Obrigado, luar, por meu viver, sobreviver no mar. Papá, Calunga, Gumba grande, mar de sal, rio de sal, me salvou. Sendo eu um negro Axanti, o negro fula, cabula, mandinga, pepel, fom, o negro iorubá. Na savana fui pescar, pegar mabanga, colher pitanga, curibota viu, me traiu, ao tunga me entregou. Cangado fui por um tungueiro, negueiro, a onça me viu, gritou: irmão, assalamu aleikum. Obrigado, sol. Obrigado, luar, por meu viver, sobreviver no mar. Obrigado, sol. Obrigado, luar, por meu viver, sobreviver no mar. Calunga, curucumba, leco, cicaloro, cumbalaingue, san, tiricumbalaraca, celerengalum, bererico, palaringarigu, sirimenino, embalacumbaba, cicamaloro, mulacina, calina, calorimani, bo, beleri, pocoro, macanaleriba. Cangado fui por um tungueiro, negreiro,
A onça me viu, gritou: irmão, assalamu aleikum. Obrigado, sol. Obrigado, luar, por meu viver, sobreviver no mar. Sol e o luar no meu viver, por sobre o mar. Sol, lua. Boa noite. Eu estou muito emocionada. Sou alegre. As águas estão passando por dentro. Quando a gente pensa em fazer uma conversa que não é sobre, é dentro, isso pode acontecer. Quero muito agradecer vocês terem embarcado nessa barca, que é a mais antiga, né? Que navega nessas águas. Uma barca pública que navega nessas águas, a mais antiga. Devem ter outras antiguinhas, outras tão antigas que a gente não vê mais, que a gente esquece. Acho que é bom ouvir a água também, que está batendo no cacho. Quando amanheceu o dia e a gente foi continuar arrumando essa barca, tinham muitas tartarugas em volta dela, lá em Araribóia. E elas devem ouvir esse barulho no casco. Obrigada.